sobre os dados da Glassnode aqui. Então, a Glassnode, nós temos um pico de alta de número de carteiras de baleias. Aparentemente, algumas baleias em maior quantidade compraram bitcoins e aumentaram o número de carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Tá? Então, nós temos aqui uma tentativa de formação de fundo aqui das baleias. Uma tentativa, tá? Uma tentativa no meio de várias, né? Dentro de um contexto de baixa existem algumas tentativas. Por exemplo, quando o preço do Bitcoin chegou a $19.000, as baleinhas pegaram e compraram, certo? Agora elas compraram novamente, agora quando o preço bateu os $23.000, os $22.500, elas compraram também algumas baleias, né? Aumentou aí o número de 18 baleias de novo no mercado. O interessante é sempre pegar tendências de alta, agora ainda está em tendência de baixa. Mas o que significa aqui é exatamente isso. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu quero ver uma reversão, tá? Ou uma reversão nesse movimento aqui enquanto o preço voltar a subir. Então, aliás, voltar a cair. Eu quero ver baleias, tá? Ou carteiras de baleias aumentando, pessoal, quando o preço começar a cair. Então a linha cinza ela está em tendência de baixa, está em tendência de baixa, mas agora recentemente começou a subir, certo? E no contrassenso, então, no sentido oposto, o número de baleias começou a cair com o preço subindo. Só que se o preço cair e a gente começar a ter uma continuidade de baleias comprando, ou carteiras de 1.000 bitcoins comprando, isso significa ponto de acumulação. Então a gente entra numa fase de acumular, né? O que seria a fase de capitulação do preço, tá? Então a gente precisa exatamente disso. A gente precisa ver um acúmulo de carteiras com mais de 1.000 bitcoins enquanto o preço cai. Se o preço cai, o ativo não perdeu os fundamentos, ele está mais barato, o número de baleias tem que subir, porque tem que ter gente comprando esses ativos, tá? Então, se o preço cai, o ideal é que o número de baleias suba. Só que aqui no contexto que estávamos até agora, até junho para julho, nós estávamos com as baleias vendendo e nós estávamos com o preço caindo. Eles estavam conversando junto. Mas, ora, se o ativo tem os fundamentos íntegros, né? Os fundamentos perfeitos aí do Bitcoin, que ele não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de hackeamento, por que as baleias não estão acumulando? Porque não tem mais carteiras com mais de 1.000 bitcoins sendo acumuladas ao longo do tempo. Isso significa que os investidores ainda estão na fase temerosa, uma fase de receio, uma fase de medo do mercado, tá? Então, basicamente, nós temos esse tipo de movimento. Além disso, pessoal, depois da fase de expansão econômica que nós tivemos, né? Hoje nós tivemos uma realização de lucros muito fortes a partir desse ponto aqui. Agora nós temos o quê? Muita realização de prejuízo e ainda não chegamos numa fase de acumulação, tá? O que é a fase de acumulação? Nesse gráfico aqui da Glassnode, quando a linha, né, o valor realizado pelas entidades de Bitcoin começa a lateralizar dentro do contexto, nós temos basicamente o período de acumulação, tá? Então nós temos essa curva, está vendo essa curva aqui, ó, que faz na acumulação de entidades? Essa é uma curva de formação de fundo verdadeiro do ativo, tá? No caso aqui agora, ainda estamos em plena tendência de baixa, tá? Ainda estamos em fase de venda, de saída, de realização de prejuízo, de realização de queda, tá? Nesse contexto ainda, nós não lateralizamos. Quando a linha laranja começar a acumular lateralmente, enquanto o preço se movimenta para baixo, nós vamos chegar num ponto de acumulação, que é o ponto de comprar fundo, tá? No meu caso, eu já avalio que o preço está muito descontado em $20.000, por quê? Porque ele é o topo do ciclo anterior, né? Ele é esse fundo aqui de $20.000 é o topo do ciclo anterior. E aí a gente pode comentar sobre algumas abordagens, tá? Entendendo todo esse contexto que a gente está falando aí, a gente pode entender algumas abordagens. E agora nós vamos falar então sobre a última coisa antes da gente finalizar, e aí depois eu ainda devo falar sobre o gráfico da Matic. É basicamente o seguinte. Então, como se proteger, fofoletes, para aproveitar o momento de agosto? Então, para quem é iniciante, para quem o cara não está no mercado ainda, não tem nada de Bitcoin, nada de Ethereum, o que eu faria, tá?
Eu acumularia Bitcoins e Ethereum aos poucos nos preços vigentes, nos preços atuais. $1.800, $1.700 no caso do Ethereum, $1.500 no caso do Ethereum, $1.600. No caso do BTC, eu compraria uma vez por mês. Então, se eu sou bem iniciante, tá? Bem iniciante. O cara é bem iniciante. O cara tá querendo colocar o pezinho na água. Tu tá querendo ter o resultado para daqui a 2, 3 anos, tá? Tu quer coletar o teu... É como se você fosse investir em tesouro direto, só que focado para 3 anos. 2 anos, aqueles tesouro direto que tu só consegue tirar, ou aquelas renda fixa que você consegue tirar o valor depois de 2, 3 anos. Para esse cara que tem objetivo de compra de longo prazo, os preços atuais eles já são bastante atraentes. A gente sabe que provavelmente o Bitcoin vai voltar a cair a nível de $17.000. Pelo menos a minha expectativa é que o Bitcoin venha a retestar mais uma vez ainda esse ano os $17.000, talvez atingindo $16.000 por um tempo curto, tá? Mas não importa para o longo prazo, o valor de 23, 22, 19, 20 mil, ele é o topo do ciclo anterior. Ele é um valor descontado já. Ele é um preço que a gente só viu há 5 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, a gente viu o Bitcoin a $20.000, que era o topo anterior, certo? Então, você está tendo a oportunidade de comprar o ativo a um preço de 5 anos atrás, tá? Mesmo que seja o topo do ciclo anterior, beleza? Muito dificilmente ele consiga se manter por muito mais tempo abaixo de 20 mil no médio e longo prazo. Então, para quem é iniciante, cara, tá fora do mercado cripto, aproveite a oportunidade de você estar comprando durante os canhões, né? Compre aos canhões e venda ao som de violino. No momento agora nós não estamos no som de violino, nós estamos ao som de canhões, então basicamente vai aportando aos poucos. Separe uma grana por mês, mensal, e vai aportando aos poucos. Essa é a melhor estratégia. Qualquer coisa, uma vez por semana, se der, né? Dependendo da sua profissão, ou tenta produzir aí uma segunda, terceira fonte de renda e tenta acumulando aos pouquinhos, com o que dá, tá? Basicamente, focando resultado de 2024. Então, você compra em 2022 para colher o resultado em 2024, beleza? Beleza, falando isso pra galera. Tu não deixou o like ainda, fofa? Tu não deixou o like? Hã? O que custa deixar o like? Se é de graça essa merda. É só apertar a porra do botão. Tu pega o mousezinho, vai levando até o troço aqui e clica. Hã? O que custa? Olha que eu vou ir na tua casa te caçar. No caso, para quem tem mais grana, tá? Então, para quem não é iniciante, já é um investidor mais experiente, para quem já tem mais capital, comece a aportar em dólares também, para você tentar capitular um fundo em dezembro desse ano. Eu acredito que a capitulação do fundo vai acontecer provavelmente em dezembro desse ano, tá? Por quê? Porque os mercados vão ficar descontados antes da merda apertar. O primeiro semestre de 2023 para Brasil, Estados Unidos vai ser uma merda, tá? Na minha opinião. Vai ter muito desemprego nos Estados Unidos aumentando em primeiro semestre de 2023. E no Brasil, eu acredito que vai ser a mesma merda, tá? Depois das eleições, a gente vai ver como é que vai ser, mas provavelmente vai ser essa porra aí também, tá? A coisa vai demorar para reverter, tá? Então ainda vai ficar nesse oba-oba, nessa fase de complacência que a gente tá vendo, na minha opinião, é uma fase de complacência. Em 2023, eu acredito que os mercados vão ficar muito descontados. Então, para quem tem grana, vai acumulando também dólar, tá? Acumula BTC, separa aí para acumular BTC, Ethereum. Eu tenho outro ativo aí que eu acho interessante acumular, Chainlink, tá? Chainlink é interessante acumular. A Token Uni e a Matic, tá? São essas 4 ou 5 aí que eu acho que começa a ficar interessantes acumular aos pouquinhos. Com um capital bem pequeno, é verdade, quanto a altcoin menor, menos percentual da sua carteira vai fazer parte. Então eu diria assim, hoje Bitcoin e Ethereum seria 20% aí da carteira, compra aí talvez 2 ou 3% da Matic, 2 ou 3% do Token Uni, tá? Compra aí e se exponha aos pouquinhos. Por quê? Porque tende eles derreterem mais, tá? A gente tende a derreter mais, na minha opinião, pelo menos uns 50% aí nas altcoins, tá? Então, dos preços atuais.
Cardano, tá? Tu pode diversificar também um pouquinho em Cardano, dá para comprar um pouquinho em Cardano. E vai acumulando porque você vai estar comprando aos canhões. Mas, se possível, quem tem mais grana, o estoque dólar, tá? Porque o dólar, ele tende a entrar e vou retomar a tendência de alta em breve, no curto prazo, até o final do ano. Do final do ano em diante, eu acredito, de dezembro em diante, eu acredito que o dólar vai perder valor. E aí, no momento que o dólar perder valor, mesmo com os Estados Unidos em recessão econômica, com o dólar perdendo valor, eu acredito que os ativos mais voláteis vão ficar extremamente descontados e a gente vai poder comprar um fundo maravilhoso que vai ser o melhor fundo comprado na história recente da humanidade, tá? Que vai ser ali o período de transição. Pois, que nem eu expliquei para vocês, você não tem que esperar as notícias melhorarem para você tomar decisões de compra ou venda. Você tem que fazer a coisa antes dela acontecer. E onde é que você percebe, né? O gráfico, ele antecipa os movimentos fundamentalistas macroeconômicos, tá? O preço, ele antecipa tudo. Então, o preço, ele é o bem mais precioso é o preço, tá? Não é... é o que o mercado está te dizendo, porque o mercado ele vai antecipar a recuperação econômica. Então, se no ano que vem o primeiro semestre vai ser de bastante sofrimento para as empresas, geralmente isso vai tentar antecipar a recuperação econômica para o segundo semestre do ano que vem. E aí o mercado vai tentar se antecipar um semestre antes, meses antes, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofa!